É interessante como, em termos de comunicação, ilustrações, metáforas, sabe, analogias, elas realmente comunicam-nos e nos ajudam a compreender inúmeras verdades bíblicas de formas poderosas. Eu costumo dizer que às vezes a gente consegue esquecer uma mensagem inteira, mas a gente não consegue esquecer a ilustração, né? A gente lembra da história e logo lembra do conteúdo da mensagem. Jesus usou inúmeras parábolas, inúmeras ilustrações, metáforas. Assim também o apóstolo Paulo usou inúmeras ilustrações para descrever a sua mensagem, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem dificuldade de se comunicar, uma das técnicas que eu ensino quando eu faço aconselhamento de casais é o poder de uma ilustração, sabe? Você mostrar para o outro, através de ilustração, aquilo que você está sentindo. Porque numa comunicação é muito difícil diferenciar fato e sentimentos. Há muitas das brigas num casamento que às vezes acabam discutindo o fato, na verdade eles estão querendo contar o que as pessoas estão sentindo. E isso é muito difícil nos relacionamentos, de comunicar sentimentos. Uma esposa, certa ocasião, queria contar para seu esposo como ela sentia, e ela contou uma ilustração da seguinte forma, dizendo assim: eu quero dizer para você como estou me sentindo contando uma história para você. Acontece que um senhor, um homem, ele saía muito cedo da sua casa, e ele saía e ele comia, tomava café nos melhores hotéis que existem. Sabe aqueles cafés bonitos? E ele comia de tudo que ele gostava, os bolos bem feitos, os pães, as qualidades, e ele comia de tudo, se fartava daquilo. Aquelas sobras do prato que ele se servia, ele pegava e colocava num saco. O almoço dele era do mesmo jeito, era nos melhores restaurantes, se fartava, comia do bom e do melhor. Aquelas sobras do prato dele ele colocava num saco, assim também fazia com a janta. Ao chegar em casa, ele trazia para que a sua família se alimentasse daquelas sobras que ele comeu durante o dia. Aí ele diz assim: e aí? É assim que eu me sinto no meu relacionamento. Você dá tudo o melhor para as pessoas de fora, mas eu sinto que para mim e para os teus filhos você dá as sobras. Esse é o sentimento que eu tenho. Aí o camarada tinha que entender, ou não? Ilustração é muito forte de você comunicar. É uma das técnicas que a gente usa. Use ilustrações para descrever como você está se sentindo. Sentimentos a gente não discute. E essa é uma das grandes técnicas de relacionamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai usar metáforas, ilustrações, analogias, descrevendo a realidade espiritual da igreja, dos cristãos da cidade de Corintos, mas também fazendo aplicações espirituais. E são ilustrações que nesta noite também, elas vão nos ajudar a entender se nós temos saúde espiritual no âmbito do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento da nossa família e do relacionamento com a igreja e também com o mundo em que nós vivemos. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, como alvo, como propósito, ela tem a sua intenção, o seu propósito, ensinar-nos a relacionar-nos com Deus, a relacionar-nos com as pessoas e também a relacionar-nos com aquilo que está ao nosso redor, como, por exemplo, com o dinheiro. Que tipo de relação você vai ter com o dinheiro? O relacionamento, a vida sexual, como isso vai se encaixar na sua vida? A influência que você exerce e que exercem sobre você, a posição que você tem que ter. A Bíblia é um manual de relacionamentos. O seu principal alvo tem a ver com os 2 grandes mandamentos: ensinar-nos a amar Deus e ensinar-nos a amar as outras pessoas. E ela é uma baliza, ela vai nos ajudar para que nós não nos perdamos no meio de todas estas coisas. Quando você enxerga a Bíblia, lê a Bíblia como um livro de relacionamentos, com certeza você vai ser muito abençoado e você vai entender o que Deus tem como plano e propósito. Hoje eu quero compartilhar sobre as imagens da igreja. Saúde e crescimento espiritual. Lembrando que o nosso tema geral é raio-x, descobrindo se há saúde
espiritual em mim. A ideia é de enxergar o livro de Coríntios como uma espécie, sabe, de uma radiografia, né, para ver como nós estamos, como eu avalio a minha vida espiritual. A primeira imagem, ela é apresentada no versículo 1 ao 3 de 1 Coríntios. O pastor Paulo já pregou muito bem há 2 domingos atrás sobre esse texto. Eu apenas vou rever as imagens, relembrar algumas lições e depois nós vamos a outras imagens também, tá bom? Vou ler só o texto para a gente entender um pouquinho melhor. Versículo 1 ao 3 de 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E essa palavra carnais, o pastor Paulo nos ensinou que são duas palavras diferentes. A segunda, que é uma palavra chamada de sarkikos, é a ideia de uma moralidade. Vocês são tão carnais que a vida de vocês é guiada pelos desejos. Moralmente, vocês não estão conseguindo entender nem compreender o quanto vocês estão longe de Deus. Mas também são carnais no sentido de que a posição de vocês, o relacionamento que vocês têm é muito infantilizado. Vocês não têm condições de compreender. Por isso, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolos, não estão sendo mundanos, ou seja, há conflitos, há brigas e há divisões. Em outras palavras, aqui apresenta-se uma imagem, a imagem de que nós somos a família de Deus. Esta imagem de ser igreja aparece muitas vezes. E isto eu falei hoje de manhã, amados, a igreja, ela é uma família. A igreja, ela precisa compreender que Deus nos chamou para um relacionamento familiar. A Bíblia vai nos mostrar aqui que havia muitos cismas, rachas dentro da igreja, porque os crentes eram imaturos, infantis e não conseguiam lidar com as diferenças, estavam o tempo todo em conflitos. E mesmo que a palavra fosse colocada para eles, eles não conseguiam entender, porque a vida deles estava numa posição espiritual infantilizada. Eu disse hoje de manhã que não é um problema, não é algo fora do propósito de Deus, o fato em si mesmo de ser um bebê espiritual. Todos nós, já quando nascemos de novo, precisamos crescer. E a vida vai dizer, a palavra vai dizer que crescimento espiritual, ele tem várias fases na nossa vida. O problema é quando uma pessoa, ela é bebê espiritual, criança espiritual, a vida inteira. Há 20 anos está como criança espiritual. Este é um problema sério na nossa vida. Em outras palavras, o que a Bíblia vai dizer que eu preciso olhar para a minha vida e perceber se eu estou crescendo espiritualmente. Se eu estou compreendendo as verdades espirituais, ou se eu estou lutando sempre com os mesmos problemas. Se eu estou sempre brigando, lutando, e sempre os mesmos problemas me derrubam espiritualmente. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu tento avançar na minha vida cristã, tento me comprometer, tento servir, mas sempre as mesmas questões me derrubam. Eu costumo dizer, enxergue que isso tem a ver com Deus. Porque Deus deseja que nós estejamos crescendo. E crescer passa por relacionar-se. Eu costumo dizer, você pode escolher fazer parte de uma igreja onde você entra no domingo, canta, escuta a palavra e vai logo embora e não se relaciona com ninguém. Você evita ter dificuldades, problemas, ninguém vai cobrar de você ou qualquer tipo de dificuldade e você também não tem relacionamento com ninguém. Como alguns dizem assim, não se mete com ninguém. Você pode escolher isso.
Mas eu digo para você, você vai viver espiritualmente infantilizado a vida inteira. Porque não tem crescimento espiritual se não há relacionamentos. Não existe. Por quê? Porque há verdades espirituais que só vai acontecer, e essa compreensão, com o relacionamento com o outro. E é isto que nós precisamos entender. Que Deus escolheu como propósito a igreja, envolvimento de diversidade, de várias coisas diferentes. Por isso nós somos uma família, a primeira imagem. A segunda imagem é que a igreja é uma lavoura de Deus. Olha o que o versículo 5 ao versículo 9 vai dizer. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Quem planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus. Eu gosto de pensar muito nessa imagem, que eu sou lavoura de Deus, plantação de Deus. Aqui a ênfase já não é apenas na unidade. Agora, a ênfase aqui é aquela ideia da quantidade, a ideia de produção. Todas as vezes que a Bíblia vai usar a ilustração como nós somos videiras, né? Aliás, ou ramos da videiras, né? Nós somos galhos de uma videira, de uma planta de uva, como diz João capítulo 15. Nós somos lavoura. A grande ênfase aqui são duas coisas interessantes: crescer e multiplicar, a ideia de frutificar. Eu costumo dizer que o crente ele foi chamado para ser árvore frutífera e não árvore de Natal. A árvore de Natal é para adornar, certo? Agora, o crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele foi chamado para produzir frutos. E quando eu falo frutos, em primeiro lugar me refiro a Gálatas capítulo 5, que os jovens estão estudando, versículo 21 em diante. Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Mas também se refere às obras, como o texto vai dizer aqui. O texto vai nos apresentar algumas coisas como competição não é o propósito, cooperação sim. O coração humano é comparado a um campo onde se semeia. Assim como diz Lucas capítulo 4, o coração do homem é terra, é aqui que nós plantamos. A igreja é um campo. O propósito do ramo é produzir frutos. Mas Paulo vai nos colocar algumas questões importantíssimas aqui nesse texto. A primeira delas, ele desfaz a ideia do culto à personalidade. A ideia de uma pessoa que retém e que é aquela que faz acontecer. A igreja não pode estar cultuando personalidade. Eu já ouvi boletins de igrejas, confesso para vocês, que o boletim deve ter mais ou menos por volta de umas 10 páginas, por assim dizer. E nas 10 páginas aparecia a foto do pastor, do líder. Eu digo assim, tem alguma coisa estranha aqui nisso. Hoje, grandes ministérios, antigamente os ministérios tinham nomes, sabe, nomes assim criados, ministério, tal coisa. Hoje o nome dos ministérios é aliado a uma pessoa, a uma personalidade. O texto está dizendo assim, a questão não é Apolo, a questão não é Pedro, a questão não é Paulo, não é culto à personalidade, tem a ver com Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nesse texto está colocando a pessoa no devido lugar. Qual é a pessoa o lugar dos líderes? Servos. O nosso lugar é de ser servos.
A segunda coisa, ele ensina que a igreja precisa de diversidade de ministério. Precisa de várias coisas diferentes. Ele vai dizer, olha, Paulo, Pedro, Apolos, cada um teve uma função. O trabalho não foi igual. Porém, existe um grande problema nos nossos relacionamentos. Nós achamos que ser diferente, sabe, papel diferente tem a ver com status. Muita gente, por exemplo, não consegue entender que quando a Bíblia fala de submissão para a mulher e de missão para o homem, não tem nada a ver com posição. Porque a palavra submissão, as mulheres e a cultura de antigamente colocou isso na cabeça, de que está falando de inferioridade. E não está falando, a Bíblia não fala de inferioridade, a Bíblia fala de função, de papel, são coisas diferentes. O papel da mulher é um e o papel do homem é outro. Quando se troca os papéis, há caos, há desordem. Dá para entender? Existem coisas que Deus colocou como responsabilidade o homem. Qual é a responsabilidade para o homem? Amar a sua família sacrificialmente. Doar-se ao ponto, o cuidado pela família, ao ponto dele entregar a sua própria vida. E da mulher fazer parte desse propósito, desse projeto junto com o homem. Não tem a ver com uma questão de superioridade. A igreja, os relacionamentos, quando a gente vê papéis diferentes, o ser humano tem a tendência de achar que funções diferentes têm a ver com importância. Aí a gente hierarquiza, sabe? Coloca questões de hierarquia. E o texto está dizendo assim, não tem a ver com isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem está dando o crescimento é Deus. Nós temos papéis diferentes. Cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que Deus nos confiou. Na igreja, eu costumo dizer sempre que as pessoas que estão lá no estacionamento, como as irmãs que estão, os irmãos da equipe que acabou, inclusive os que estão de amarelo, aí vocês percebem que já fizeram o seu trabalho com as crianças e tem outra equipe ensinando, ou a irmã que está daqui a pouquinho preparando a cantina, os nossos irmãos que estão aqui no berçário, a equipe de louvor que acabou de tocar, de cantar, de ministrar, o José que preparou a ordem de culto, a Mari que está lá no som, quem ficou hoje lá no multimídia, quem preparou, sabe, que o pastor que está pregando, são papéis diferentes, mas nós fazemos parte de uma mesma missão. Eu falo para as pessoas que cuidam de carro, eu falo assim, vocês não estão cuidando de carro não, viu gente? Vocês estão alcançando vidas e restaurando famílias. Nós fazemos uma coisa só. Quem ensina no ministério infantil, quem prepara as brincadeiras, não está fazendo a criançada brincar, ela está fazendo o melhor lugar para as crianças, fazendo com que seja um lugar agradável e seja impactado, é parte de um processo, é uma coisa só. Nós não podemos olhar o outro de cima para baixo, nem de baixo para cima. Papel não tem a ver com hierarquia, funções têm a ver com algo que Deus nos deu, algo que Deus colocou para nós e que muitas vezes, acredite se quiser, nós nem escolhemos muitas vezes isso. Nós não escolhemos isso. Ah não, eu estou escolhendo, eu quis ser. Não. Nós quando obedecemos e nos deixamos conduzir pelo Espírito, apenas temos que ser obedientes, e se nós não somos obedientes naquilo que Deus espera de nós, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós seremos totalmente infelizes, porque nós estamos fora do propósito de Deus. Perguntaram para o pastor Haggai, que criou o Instituto Haggai, quando ele foi para um país que tinha guerra, e ele foi chamado para ser missionário, e toda a igreja dizendo, mas você é louco, como que você vai lá, no meio da guerra, ser missionário neste momento? Você não tem medo de morrer? Ele diz assim, o lugar mais seguro que eu posso estar é fazendo a vontade de Deus.
Esse é o lugar. Por isso que às vezes a gente não entende. Existem inquietações na nossa vida que nós estamos tão inquietos. E a gente olha para a nossa vida moralmente e você pode dizer, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou bem, não estou fazendo coisas moralmente erradas. Mas há uma inquietação no seu coração, porque pecado não é uma questão só de certo ou errado. Pecado também é você saber que Deus espera de você e você não fazer. Porque Deus nos cobra isso. É isso que está dizendo. Apolo, Paulo, é diversidade. Deus precisa de várias pessoas, são chamadas para isso. Agora o texto vai dizer que ele nos ensina a interdependência. É necessário a cooperação, um depende do outro. Versículo 8 vai dizer, o que planta, o que rega, só tem um propósito, e a cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Eu tenho dito assim, irmãos, na igreja não cabe, na igreja de Jesus, numa família, não cabe dizer, ninguém tem a ver com a minha vida. Isso é altamente demoníaco. Porque é a pregação de Satanás, é a ideia de isolar, ficar sozinho, né? E eu já falei isso outras vezes. Alguma vez vocês já viram aquelas reportagens de animais, de predadores? Alguém já viu, pelo menos uma vez? Passa no Fantásticos, no Discoveries da vida, já viu? E todas as vezes, qual é a grande estratégia, desde os cardumes de peixes até as grandes manadas de animais de proteção? Qual que é? Eles têm que se juntar. Qual é o alvo do predador? É afastar um. Ou são dois tipos dos mais fáceis. Quem está doente e filhote. Filhote. É ou não é assim? Aquele que se isolou, já era. Aquele que se isolou já era. Vira pressa fácil. Satanás é a mesma coisa. Isso que eu chamo de independência. Quais são? Crentes que estão doentes e os que estão começando na fé. Quando se isola, você vira presa fácil de Satanás. Sabe? Não é o plano de Deus, a independência. Então, a Bíblia também vai dizer que não é plano de Deus a codependência. É quando você não cresce e você fica dependendo da opinião o tempo todo das outras pessoas. Não faz nada sem a opinião do seu discipulador. Não faz nada, sabe, sem o conselho de uma outra pessoa. Isso já é outro extremo, isso é codependência. Você precisa aprender a tomar decisões, a crescer, a ser responsável, a avançar, a cortar o cordão umbilical e se tornar uma pessoa frutífera que vai gerar outros frutos, que vai crescer. Deu para entender? Codependência também não é plano de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo aqui, Pedro, Paulo, nós dependemos uns dos outros, é interdependência. Amados, eu não posso dizer eu não preciso de ninguém. Não posso dizer isso. Nós precisamos. Já viu que quando a gente fica magoado, a gente fala assim, não quer, tanto faz, vou ficar sozinha mesmo, vou ficar sozinho, tal, não quero dizer. Mentira. Nós sofremos, porque nós não fomos feitos por Deus para permanecer só. Nós precisamos de relacionamentos. Assim a Bíblia vai nos ensinar. Outra coisa, Paulo ensina que não há espaço para as vaidades pessoais. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Sabe o que está dizendo aqui? Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizermos ou não fizermos. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo isso. A terceira imagem que nos apresenta do que é a igreja é uma grande construção, é um santuário de Deus, não é qualquer construção. A ideia que o texto está usando aqui é um santuário. Olha o que vai dizer a parte B do versículo 9 até o versículo 23. Vou ler aqui, tá bom? Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Repita comigo. Edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida.
eu como sábio construtor, aqui ele vai usar outra analogia. Primeiro ele falou do crescer, Deus é que dá o crescimento, a plantar, a regar, é necessário cuidar, tem vida, isso não é automático, requer cuidado. Agora vai falar de construção. Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Novamente haverá prestação de contas. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era ou deste mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amados, a igreja é uma grande construção. Sabe o que significa isso, amados? Talvez você vai esquecer muita coisa, mas eu gostaria que você não esquecesse o que eu vou falar agora. Você é um projeto inacabado. Você não está pronto. Você está numa constante construção. Há uma base que é Jesus. E tudo na nossa vida é uma contínua construção. E a forma como eu construo, o material que eu construo, a motivação com que eu estou construindo, vai determinar se vai ficar em pé. Porque a tempestade, a prova, aqui vai chamar o fogo, você não escolhe se ela vai vir ou não vai vir. Algum de vocês escolhe tempestade? Controla isso? O máximo que o ser humano pode, às vezes, controlar é quando ela vem, né? Hoje, com a tecnologia, tudo, o Instituto INPE vai dizer, olha, vem tempestade, mas ainda assim, existem coisas que o homem não consegue controlar. Mas elas vêm. Ela vem como prova, ela vem como teste. A vida, ela é dura. Existem situações que vão assolar a nossa vida. E aí não tem a ver que vem para um e para outros não. Vem para ambos, para todos vem. Mas o que vai ficar em pé? Isto sim tem a ver como você construiu. Deus um dia julgará o nosso trabalho. É importante nós entendermos e estarmos preparados para isso. Por isso o texto diz, olhe o fundamento que você está colocando para construir os aspectos da sua vida. Como você está construindo a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, como esta igreja está sendo construída, como você está edificando, sobre que aspecto você está edificando. Mateus capítulo 7 vai dar uma analogia, uma ilustração linda sobre isso, contando, dizendo que há um homem que edificou sua casa sobre a areia, outro que edificou sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade e a chuva sobre ambas, mas uma ficou em pé. Ele disse que aquele que edificou sobre a areia é uma pessoa que escuta a palavra de Deus, mas não obedece. O outro é aquela que escuta e obedece. Às vezes, no mundo que o apóstolo está colocando aqui, amados, quando a gente olha o mundo lá fora,
Parece tudo muito agradável e fácil. Quando você vê o mundo dos artistas, assim, pela televisão, parece uma coisa assim altamente atrativa. O pastor Siqueira já confiou para mim algumas coisas. O pastor Siqueira trabalhou muito, e eu acho que ainda tem, por causa do trabalho de rádio e entrevistas, as histórias que existem desse meio artístico é muito triste, é muito doloroso, é muito vazio, passa muito rápido, sabe? As coisas às vezes que vêm muito fáceis, quando nós olhamos aquela coisa assim da aparência, o mundo é agradável aos olhos, é encantador, mas é extremamente passageiro. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: como você está edificando? Quem é o seu fundamento? Se você está sendo edificado sobre Jesus, você vai permanecer. Mas se você não estiver sobre Jesus, grande vai ser a sua destruição. Imagine você que a sua vida seja comparada ao processo de subir uma escada. Tá? Seja ela de degrau ou seja aquela escada de pedreiro. Imagina você que a sua vida seja comparada a isso. Você gasta a sua vida inteira. Chega no final da vida, você descobre que você colocou a escada no lugar errado. Imagina que tristeza. Não dá tempo para voltar. É isso que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 11 e 12. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, para que não venham anos e tempo quando você diga: não tenho neles contentamento, não tenho alegria. Vivi, mas estou olhando para trás e nada ficou. Tudo se perdeu. É por isso que você escuta os pais dizerem, viu, adolescente jovem, ou as pessoas mais antigas dizendo para os jovens, assim, de 40, 50 anos, dizendo assim: presta atenção, como você vai vendo, isso passa. Tudo é passageiro. Eu costumo dizer, eu gosto de conversar com pessoas de 60, 70 anos, e quando eu pergunto, eu falo assim: qual seria o seu maior desejo? O pessoal diz assim: eu queria ter a energia, a vitalidade de 40 anos atrás, com a maturidade e a sabedoria que eu tenho hoje. Faria tudo diferente. Porque se concentra no que vale a pena. A Bíblia está dizendo que quando você está firmado em Jesus, isso vai levar você a fazer escolhas do que você vai decidir fazer. Onde você vai gastar a sua energia, a sua juventude, onde você vai se concentrar, porque o mundo é cruel, os dias são difíceis, vem com tudo, a tempestade vem para todos. Quem vai ficar em pé? Quem tiver com Jesus. Então veja como você está construindo. A segunda coisa, você precisa construir com o material certo. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fena ou palha, se você tiver construído sobre a palha, o feno, alguém sabe o que é feno? Alguém sabe? Oi? Comida para cavalo? Eu ouvi uma vez, não sei se é a mesma coisa, né? Mas geralmente a casca do arroz, antigamente se chamava feno, é isso mesmo? Aquela palha ali, é isso mesmo? Alguém que criou-se lá nessa época, não sei se é isso, né? Mas a ideia é de algo que pega fogo rapidinho, tá? Mas aqui não está falando uma ilustração qualquer. Por que de onde tirou o ouro, né? Pedras preciosas? O que tem a ver? Quem constrói com ouro pedra preciosa, né? Na verdade, é uma referência ao templo de Salomão. Porque o templo de Salomão tinha muito ouro, foi construído com muitas riquezas, né? A ideia por isso que ele está comparando a construção que está sendo aqui é o templo, onde habita a presença de Deus. A ideia que está sendo colocado aqui, que aquilo que permanece, sabe, o ouro, por mais que se derreta com o fogo, continua sendo ouro. Agora o fogo, a palha, acaba tudo rapidinho. Que eu digo o pastor Paulo, né? Como o fogo acaba com a palha. Ele sabe muito bem disso, né? O ouro
né? É muito diferente as pedras preciosas. Construir a forma, o material que você está usando vai fazer toda a diferença. Porque o fogo vai vir. Ele está dizendo aqui, olha, esse julgamento não tem a ver com salvação. Ele está dizendo, porque existem pessoas que estão construindo a sua vida, elas vão perder tudo. Elas vão se salvar, mas como pelo fogo. Mas a obra delas, nada vai permanecer. Nada vai permanecer. E isso, amados, eu olho assim, domingo quem esteve de manhã e domingo à noite lembra a missionária falando, e eu digo assim, como vale a pena servir o Senhor. Como vale a pena você investir em vidas. Como vale a pena você, mamãe, lutar pelos seus filhos, sacrificar-se por eles, clamar por eles, abrir mão, lutar, porque às vezes nós podemos gastar tanto tempo na nossa vida com coisas que depois a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Onde eu gastei o meu tempo? Onde eu investi os meus recursos? A Bíblia vai dizer, amados, e isto é verdade, você pode conversar com qualquer um das pessoas mais experientes da nossa igreja. As tempestades, as coisas difíceis da nossa vida, elas vêm. Bom seria se não viessem, mas elas vêm. E nós temos que estar preparados para isso. E depende do que nós construímos. Sabe o que mais? Devemos construir, não apenas com o material certo, mas também devemos construir com a motivação certa. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia dele, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Aliás, antes da motivação é construir com o plano certo. Existe o plano do mundo, a sabedoria do mundo, o entendimento do mundo, que sempre negocia, que sempre abre mão dos valores, que sempre tenta encontrar um jeitinho, que sempre vai fazendo as coisas do seu jeito, e a Bíblia vai dizer, eu conheço. Deus vai dizer assim, eu conheço as motivações. E isso acaba muito rápido. O preço que se paga é muito alto. Então não é só a base certa, material certo, mas é o plano certo. Construir sem plano é horrível, não fica bom. Grande é o prejuízo depois, sabe? As coisas se racham, elas quebram, ficam incondenadas, embargadas pela defesa civil, vai ter que refazer tudo de novo. Às vezes eu digo que casamentos, vidas são assim. Nós usamos o nosso plano, sabe? Depois a gente precisa refazer tudo de novo. Agora a gente fala assim, Deus, refaz tudo, porque eu usei o meu plano. Não é a sabedoria. Ele está voltando novamente àquilo que nós já falamos. Há um plano, que é o plano de Deus, e ele é diferente, ele é sacrificial, é o caminho da cruz. Agora sim, em último lugar, a construção com a motivação correta. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é... Sabe o que ele está dizendo? Faça as coisas para a glória de Deus. Não é a competição, não são as pessoas. É dizer assim, eu preciso entender que é para Deus o que eu vou fazer. Todas as vezes, se você tem dúvida de uma decisão, faça a seguinte pergunta: o que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Ou tem a ver com a minha grandeza? O que eu vou fazer
vai edificar pessoas, vai fazer bem os outros, vai abençoar gente. O que eu vou fazer vai edificar a minha vida? Se qualquer uma das três for não, não faça. Se não glorifica a Deus, ou se não edifica pessoas, ou se não edifica a sua vida, provavelmente você está indo numa direção errada. Não vá. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a vida em tudo é um processo de construção. E Deus diz nesta noite para você: você é uma lavoura. Você é um edifício em construção. Deus está trabalhando, mas existe responsabilidade que vem de você. Existem coisas que cabem a você. É uma coisa que não está pronta. Talvez alguns de vocês, a coisa está tão destruída que você precisa trazer à sua mente Deus como oleiro, como construtor, e dizer: Senhor, reconstrói agora com o teu projeto, com o teu plano, com os teus materiais. Houveram muitas vezes, irmãos, em que os nossos planos não deram certo, os meus planos não deram certo, e a gente precisa retomar. Nessa lavoura, Deus vai colocar pessoas, Deus vai usar vidas. Você foi chamado para edificar e ser edificado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, que tudo que você falar seja para a edificação dos que ouvem. Não é de qualquer forma. Nós estamos construindo. A construção não sai assim ao acaso. Existe um projeto que precisa ser recebido de Deus. Por isso que Provérbios 6, versículo 1 ao 3 diz assim: o homem planeja, mas a resposta vem da boca do Senhor. Consagre ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Diz o versículo 3 na versão NVI. Agora, amados, a gente precisa parar por algum momento, avaliar e dizer: está glorificando Deus? Está edificando a vida de outras pessoas? Edifica a minha vida? Se você avaliar tudo isso, algumas coisas precisam ficar de fora, porque é necessário pagar o preço. Queria que você curvasse sua face, por favor, por um instante. A igreja, você faz parte de uma família. Você é chamado de família de Deus, de lavoura e construção. O santuário. E o texto está dizendo que nesse templo, ele é construído porque ali o Espírito Santo de Deus habita. A manifestação do poder de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que eu estou construindo é algo que vai gerar frutos. A lavoura gera frutos. E a construção tem a manifestação do poder de Deus. Abençoa pessoas. Você repara que sempre o alvo de Deus é este. Algo Ele quer fazer em você, mas também algo Ele quer fazer através de você. Nunca é só você. A igreja não é um relacionamento independente, é interdependente. Talvez você olhe e você possa dizer assim: olha, eu tenho andado sozinho. Seja um momento talvez de você dizer: eu preciso ter comunhão, fazer parte de um PG, pequeno grupo, orar com alguém, ter um parceiro de oração, uma parceira de oração. Senhor, eu não posso viver sozinho, independentemente. Senhor, eu quero clamar pela tua igreja nesta noite. Aqui há projetos que são inacabados, Senhor, que somos todos nós. E o Senhor deseja trabalhar na nossa vida,
reconstruir-nos, edificar-nos. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que o Evangelho é um chamado para a cooperação, não para a competição. Senhor, nos perdoe quando por muitas vezes podemos estar, às vezes, olhando só para nós, para o nosso jeito de construir. E a Tua Palavra nos ensina hoje que é uma obra em conjunto, Senhor. Por isso o Senhor colocou a igreja. Nós não podemos viver isoladamente. Nos perdoe, Senhor. Lava-nos com o Teu sangue. Purifica-nos. Eu quero, Senhor, clamar por cada vida que está aqui presente, por cada alma que está, Senhor, na sua batalha, nas lutas. Que o Senhor traga, Senhor, a reconstrução na nossa casa, na família, na vida financeira, na vida espiritual. Eu suplico em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós edifiquemos sobre Jesus. Sejamos edificados, ó Pai, crescendo, não ficando estagnados, Senhor, nem muito menos recuando, mas avançando passo a passo, Senhor, em obediência ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é com o plano, não é com a sabedoria, é igreja, é diferente. Ajuda-nos a compreender, a discernir, a entender, a viver o que o Senhor tem planejado para nós. Nos perdoe, Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.